que você deve fazer quando você quer realmente emagrecer de forma definitiva? Primeiro, né, você precisa ter um propósito, Léo. E isso eu consigo identificar, às vezes, não na primeira consulta. É gerar o porquê? É gerar o porquê. A pessoa tem que ter clareza, porque quando a gente fala, por exemplo, até num controle de compulsão alimentar, num tratamento de um transtorno alimentar, ou num emagrecimento a longo prazo, às vezes aquele propósito ele não vai ser esclarecido naquela primeira consulta. Porque no primeiro momento, às vezes ela veio na consulta porque a esposa... O paciente veio porque a esposa marcou a consulta, que é válido, né? Um incentivo para cuidar da saúde. Ou então a pessoa veio ali porque aconteceu algum evento, alguma coisa que ela se deu conta que ela estava muito acima do peso. Ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou na consulta. E aí, na primeira consulta, eu não consigo, muitas vezes, é comum, alguns pacientes, eu não consigo identificar o propósito que ele tem. Ele veio ali, ele não tem um propósito claro. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de prazer imediato, o que o nosso cérebro está programado, é muito químico isso, né? Aquela vontade de comer algo muito gostoso e tá já condicionado a fazer o que o corpo está pedindo naquele momento, que deu vontade de comer. E se eu não tiver uma clareza de propósito, o emagrecimento vai ser temporário. Então, às vezes a pessoa, se o propósito dela de emagrecimento é algo temporário, eu quero emagrecer porque eu vou casar, eu quero emagrecer porque vai ter férias do verão. Você vai emagrecer, mas vai ser temporário. E eu tenho certeza que se eu puder perguntar para os pacientes se ele quer um emagrecimento temporário ou definitivo, ele vai querer o definitivo. Então, a ideia é, durante esse processo de acompanhamento, que a gente consiga estabelecer um propósito. E aí, para alguns pacientes vai ser, olha, eu quero, a depender do paciente, eu quero viver mais tempo, eu quero acompanhar meus filhos, eu quero acompanhar meus netos. Então, é aquele propósito. E a gente, durante o tratamento, a gente vai marcar isso muito, né? Vai deixar isso cada vez mais claro. Qual que é o seu propósito? Porque naquela hora de faltar academia, de repente, comer algum alimento que não é tão saudável, a pessoa vai acostumar a lembrar que ela tem um propósito que é mais forte do que simplesmente vestir uma calça, por exemplo. Então, se ela não tiver um propósito muito claro, né, é mais difícil ela ter um emagrecimento definitivo. E a partir desse propósito, e junto com esse propósito, a gente estabelece ali uma meta de peso saudável. Então, é muito importante que a pessoa tenha clareza de qual que é a meta que ela quer atingir e o prazo que ela se compromete. Então, assim, o que fazer para emagrecer de forma definitiva? Ter compromisso. Por quê? Porque a maioria, infelizmente, das pessoas que estão muito acima do peso, 10, 20 quilos, elas são pessoas que está no perfil dela uma dificuldade de se comprometer. É aquela coisa assim, eu quero fazer só uma avaliação sem compromisso. Eu não quero compromisso. Então, isso leva ao ganho de peso. E se a pessoa não se tornar uma pessoa comprometida, ela também não vai ter um emagrecimento definitivo.